Boa noite. Olá, boa noite. Anti-inflamatório de baixo custo usado no tratamento da asma é a mais nova esperança no combate à Covid-19. E você vai ver também. Deputado e empresários são alvo de busca e apreensão na investigação sobre atos contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Prefeitura de Recife é alvo de operação da Polícia Federal que investiga contratações de empresas para o combate ao novo coronavírus. Os 70 anos de um gigante. Os espetáculos e os jogos de futebol inesquecíveis na história do Maracanã. Foi enterrado hoje o corpo do adolescente de 15 anos encontrado em um matagal na zona sul de São Paulo. O crime provocou revolta na população, houve depredação e ônibus foram incendiados. A família acredita que um dos assassinos é policial militar. Nos últimos dias, a PM paulista tem recebido críticas. Alguns agentes foram flagrados agredindo várias pessoas. Mesmo de máscara, não dava para encobrir o choro e a revolta dos familiares do jovem Guilherme Silva Guedes, de 15 anos. Meu filho sofreu e sofreu demais, demais. Eles atiraram no rosto do meu filho. Durante o enterro, a avó do garoto contou que o menino sumiu na madrugada do último domingo. Essas imagens mostram o momento em que o jovem teria sido abordado em frente à casa onde morava. Em uma das cenas, dá para ver que um dos suspeitos segura um objeto parecido com uma arma. A partir dali, Guilherme não foi mais visto. Dona Vera disse que a família desconfia de um policial militar e um vigilante. Esse menino veio correndo, pôs uma mochila no canto do muro e correu para a rua de frente da minha casa. Nisso, o Guilherme, porque é parede com parede isso, que é um parquinho. O Guilherme me abre, o portão sai. Esse menino pega e fala pro Guilherme, as polícias tá vindo ali. O Guilherme pega e fala, não devo nada pra polícia. Ficou. Ele atravessou a rua, olhou para ver se era verdade do menino. Aí não viu polícia, ele curioso, foi na ponta do parquinho para ver o que estava acontecendo. Aí na câmera mostra, já puxaram ele pela blusa. Os familiares informaram que logo após esse vídeo, o corpo de Guilherme foi retirado do beco e levado para uma área de mata na zona sul de São Paulo. Horas depois, o corpo dele foi encontrado e as imagens de segurança cedidas à família. Segundo os próprios familiares de Guilherme, uma das pessoas que aparece nessas imagens é um policial militar lotado na cidade de São Bernardo do Campo. Revoltadas, algumas pessoas da comunidade local incendiaram e depredaram pelo menos 10 ônibus na região onde Guilherme morava. Durante um dos protestos, uma pessoa chegou a ser detida. Esta semana foram divulgados 2 vídeos onde policiais militares aparecem agredindo pessoas. Um dos casos aconteceu em Barueri, na Grande São Paulo. As imagens mostram um PM dando um mata-leão em um homem no meio da rua. Outras pessoas que tentavam ajudá-lo também foram agredidas. Segundo a polícia militar, os agentes foram afastados. Já no Jaçanã, zona norte de São Paulo, 8 PMs foram presos suspeitos de agredir um jovem de 18 anos. O adolescente estava sozinho quando foi abordado com socos e pontapés. A Polícia Militar, reafirmando seu compromisso com a legalidade e a transparência, pediu, nesta segunda-feira, a prisão preventiva dos 8 policiais militares envolvidos na ocorrência do Jaçanã no último sábado. A Corregedoria já cumpriu os 8 mandados de prisão e os policiais serão encaminhados ao Presídio Militar Romão Gomes ainda nesta data. A investigação ainda trabalha na identificação dos suspeitos. Tudo o que os familiares querem é que a polícia esclareça quem cometeu o crime. Porque a gente tá com medo de sair na rua, a gente tá com medo de ir numa padaria e não voltar. A gente tá com medo de ir no mercado e não voltar, porque eles estão parando a gente no meio da rua, batendo. Por quê? Por que se é a nossa segurança? Por que se é o nosso país que a gente vive, a gente vai viver assim? A gente já sabe quem foi, eles sabem quem foi, mas eles estão escondendo ele. Eles estão escondendo quem foi que pegou ele. Eles já sabem, eles estão querendo encobrir. Uma coisa que tá nítido, já tem nome, já tem tudo. Por que não vai atrás do cara? No Rio de Janeiro, o Ministério Público e as polícias civil e militar realizaram uma operação contra suspeitos de tentar matar Xana Garcia, filha do picheiro Valdomiro Paes Garcia, conhecido como Maninho. Ele foi morto em 2004.
Os agentes foram às ruas para cumprir 22 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra Shana Garcia. O crime aconteceu em outubro do ano passado no estacionamento de um centro comercial na zona oeste do Rio. De acordo com as investigações, o motivo do atentado seria a disputa pelo espólio avaliado em cerca de 25 milhões de reais deixado pelo bicheiro Maninho. Um dos alvos da ação de hoje é o empresário Bernardo Belo, ex-cunhado de Shana. Ele não estava em casa, mas no local os policiais apreenderam celulares, dinheiro e um carregador de pistola. Buscas também foram realizadas na casa de Tamara Garcia, irmã gêmea de Shana e ex-mulher de Bernardo. Ao longo da operação, 2 homens foram presos em flagrante por porte ilegal de arma e porte ilegal de arma de uso restrito. Em 16 anos, Shana viu o pai, o irmão e o tio serem assassinados. Em 2004, o contraventor Valdomiro Paz Garcia, o Maninho, foi morto ao deixar uma academia na Zona Oeste. Além de bicheiro, Maninho era patrono da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro. Em 2017, Miro Garcia, filho de Maninho, foi sequestrado e executado. Em fevereiro deste ano, Alcebiades Paz Garcia, o Bide, foi morto quando chegava em casa após assistir os desfiles das escolas de samba do Rio. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o governo do estado pague uma indenização de R$1 milhão por danos morais à família da adolescente Maria Eduarda da Conceição. A menina morreu aos 13 anos em 2017, depois de ser atingida por uma bala perdida dentro da escola onde ela estudava, em Acari, na zona norte da cidade. Na ocasião, a Polícia Militar realizava uma operação nas proximidades do colégio. De acordo com a sentença, cada um dos pais vai receber R$280 mil e os 5 irmãos R$90 mil cada. O Estado ainda terá que ressarcir o pagamento das despesas com o funeral e manter o tratamento psicológico e psiquiátrico que vem sendo prestado à família. Ainda cabe recurso da decisão. 2 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas no incêndio em uma fábrica de calçados de Nova Serrana, no interior de Minas Gerais. Moradores registraram o desespero dos colegas de trabalho e vizinhos que tentavam ajudar no resgate de quem ainda estava dentro do prédio onde funciona uma fábrica de calçados. Por causa da grande quantidade de materiais inflamáveis, o incêndio se alastrou rapidamente. Os bombeiros tiveram dificuldade no combate às chamas. Todo o galpão foi tomado por uma densa fumaça. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas estavam trabalhando no local no momento que começou o fogo. 2 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas, sendo que 2 foram socorridas com queimaduras graves e transferidas de helicóptero para Belo Horizonte. O imóvel foi interditado. A perícia da Polícia Civil vai investigar o que teria causado o incêndio. A polícia investiga uma chacina na zona leste de São Paulo. 4 homens foram assassinados a tiros dentro de uma oficina na noite de ontem. Jairo Cordeiro, Antônio Carlos Martins, Joaquim Martins e Railson trabalhavam há menos de 1 ano no local. As vítimas tinham entre 30 e 45 anos. Segundo a polícia, os criminosos renderam os 4 logo na entrada da oficina. Depois, todos desceram para o subsolo. Lá, eles foram colocados de joelhos e mortos a tiros. Os atiradores ainda tiveram o cuidado de recolher as cápsulas das balas. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite de ontem. De acordo com a polícia, vizinhos disseram que não ouviram barulhos de tiro nem de briga. Imagens das câmeras de segurança da oficina foram recuperadas e devem ajudar a polícia a identificar os criminosos. De acordo com familiares, Jairo e Antônio Carlos ganharam recentemente na justiça uma ação de danos morais contra o dono de uma antiga oficina onde eles trabalhavam. Jairo já tinha passagem por roubo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP de São Paulo, investiga o caso. De hoje, após a retomada gradual da economia, o Estado registrou um aumento no número de casos de óbitos pela Covid-19. Para o governo,
O aumento no número de novos casos e óbitos está relacionado com a ampliação da testagem. Em todo o estado já foram realizados mais de 600 mil testes. Nós estamos distribuindo essa semana e a semana que vem 250 mil kits de swab com tubo, aqueles cotonetes para fazer coleta de amostra de PCR, para que os municípios, todos os municípios do estado de São Paulo, aumentem o volume de pacientes com sintomas mais leves testados. Mas uma nova descoberta da ciência pode mudar o rumo dos tratamentos contra o novo coronavírus. O medicamento testado por cientistas do Reino Unido levou à redução de 1/3 do risco de mortes para pacientes graves. Autoridades sanitárias locais também se mostram otimistas com o corticoide dexametasona. Essa é uma pesquisa aparentemente muito bem conduzida. Agora ela está numa pré-impressão, ela ainda foi devidamente avaliada pelos pares, mas traz um resultado bastante promissor. Tanto que um consórcio de hospitais, do qual o Hospital das Clínicas está fazendo parte, juntamente com o Hospital do Coração, com o Sírio-Libanês, com Albert Einstein, está sendo feito um estudo grande aqui no nosso estado, testando também esse medicamento. Os analistas da saúde afirmam, apesar do aumento de mortes no estado divulgado hoje, a letalidade entre a região metropolitana e a capital de São Paulo é cada vez menor. Nas últimas 24 horas, foram 365 mortes e mais de 8.800 novos casos. A evolução de São Paulo nos aponta que na 20ª semana nós tivemos o maior volume de demanda por internação hospitalar para atendimento de doença respiratória aguda. Na 20ª semana. Nós estamos agora na 25ª semana. Da 20ª semana para a 24ª semana, houve gradativamente uma redução no número de internação por doença respiratória. A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a volta das competições esportivas. A decisão faz parte da segunda fase da flexibilização do isolamento social na capital fluminense. A partir de amanhã, as competições esportivas estarão liberadas no município, mas somente com portões fechados. O anúncio foi feito no início da tarde pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Segundo ele, a ideia é ter o primeiro jogo já na próxima quinta-feira no Maracanã. A partida ainda depende da confirmação da Federação de Futebol do Estado do Rio. O presidente Bolsonaro disse que vem, então não vai ser vazio não, o presidente vai estar lá vendo o jogo. Fluminense e Botafogo são contra a volta do Campeonato Carioca neste momento. As duas instituições pretendem entrar na justiça caso a decisão do retorno do futebol seja mantida. Ninguém é obrigado a seguir aqui os passos da prefeitura, a pessoa decide o que ela decide. Eles não querem jogar. Então, para não ter judicialização e suspender o campeonato mais uma vez pelo Tribunal de Justiça, a ideia é fazer um acordo. Quem quiser jogar, joga. Quem não quiser jogar tem que ser respeitado e jogar só em julho. Nesta segunda etapa do plano de retomada econômica na capital fluminense, também foi liberado o funcionamento dos centros comerciais populares, como, por exemplo, o Mercadão de Madureira, na zona norte da cidade. As lojas de rua continuam fechadas, assim como as academias, salões de beleza, pontos turísticos, museus, cinemas e teatros. Peço um pouquinho de paciência aos lojistas das ruas para que aguardem mais 10 dias, 8 dias, que a gente já vai estar pronto para fazer isso. Se não fizerem isso, serão multados, serão autuados, multas que podem chegar até a R$50 mil. Fortaleza reduziu as taxas de casos e mortes por Covid-19 e deve prosseguir com a flexibilização da quarentena. Emerson Tchalian traz os detalhes. As informações foram confirmadas hoje pelas autoridades de saúde do estado e do município. Com a tendência de queda, a capital deve avançar na reabertura da economia. Segundo a Secretaria de Saúde, nos últimos 14 dias, Fortaleza reduziu as taxas de óbitos, de novos casos e também de internações nos leitos de UTI e enfermaria. Os 4 critérios analisados para avaliar o avanço das fases de reabertura da economia
e o fim do isolamento social. É muito importante lembrar que nós ainda estamos em isolamento social. E durante essa transição do isolamento social, da retomada de atividades econômicas, é muito importante que a gente faça um monitoramento muito de perto dos pacientes que possam vir a ter suspeita de Covid-19. Hoje, Fortaleza está na primeira das 4 fases de retomada da economia. No interior, 4 cidades ainda estão em lockdown, o sistema mais rigoroso de isolamento social. Todas no norte do estado. No Ceará, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 77%. Nas enfermarias, a taxa é de 55% de ocupação. 54 mil casos ainda estão em investigação. Hoje, a Prefeitura também anunciou que vai antecipar o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares para o dia 20 de julho. Nas escolas municipais, permanece a data de 1º de agosto. De Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. O Ministério da Saúde atualizou agora há pouco os números sobre o novo coronavírus no Brasil. De acordo com os dados, cerca de 440 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. O Ministério também informou que 436 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 45 mil mortes provocadas pelo vírus. O Senado aprovou agora há pouco a medida provisória que permite a suspensão de contratos de trabalho e também a redução de jornada e salários devido à pandemia do coronavírus. Nós vamos aos estúdios da Rede TV em Brasília ao vivo conversar com a repórter Caroline Aguiar. Carol, muita gente se pergunta, mas isso já não está valendo? Está, porque medida provisória, assim que editada, entra em vigor imediatamente. Agora, conta pra gente como foi a votação e se teve alguma alteração em relação ao que foi votado na Câmara. Boa noite, Amanda. Boa noite, Bauro. Foi uma votação bastante tranquila, sem grandes alterações em relação ao que a Câmara já tinha aprovado. Os senadores aprovaram por unanimidade o texto, ou seja, os 75 senadores que estavam na sessão virtual, feita à distância, por causa da pandemia, votaram a favor da medida provisória. Houve um debate um pouco mais extenso sobre 2 pontos que, na verdade, não faziam parte do assunto central da medida provisória e, por isso mesmo, foram retirados da proposta pelos senadores. Bom, o texto aprovado prevê a suspensão de contratos de trabalho por 2 meses e a redução de jornada com proporcional redução de salário por 3 meses. E como você mesmo disse, já estava valendo porque é uma medida provisória e, segundo o Ministério da Economia, mais de 10 milhões e 600 mil trabalhadores já tiveram ou contrato suspenso ou o salário reduzido. Uma mudança que foi feita pelo Congresso foi a autorização para que o governo prorrogue essa medida até o dia 31 de dezembro, sem a necessidade de uma nova votação no Senado ou no Congresso, ou seja, por meio de decreto. E é exatamente isso que a gente espera que aconteça. Agora o texto vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e aí, logo depois dessa sanção, ele deve editar um decreto prorrogando essas medidas. A suspensão de contrato deve valer por mais 1 mês e a redução de salários a suspensão de contrato por mais 2 meses e a redução de salários por mais 1 mês. Essa é a expectativa. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília para o Rede TV News. Obrigado, Carol. E agora a gente acompanha o comentário de Boris Casoy. Boa noite. O governo Bolsonaro tem sido alvo de críticas por estar se aliando ao chamado Centrão. Fazer esse tipo de observação é desconhecer a política. Qualquer governo em qualquer democracia faz alianças, isso para poder atingir um número considerável de apoios de partidos e de parlamentares. Dizer que os representantes do Centrão são basicamente fisiológicos, praticam o toma lá da cá, é uma imensa tolice. Ao apoiar e participar de um governo, esses deputados e senadores buscam atender ao seu eleitorado, que na sua maioria votou nessa gente na expectativa não ideológica, mas sim para obter melhorias para a sua região, como estradas, hospitais, escolas, etc. Esse anseio do eleitor e o respectivo atendimento fazem parte da política em qualquer lugar do planeta. Teoricamente, o parlamentar participa do governo e procura atender às demandas do eleitorado. Quando há casos de corrupção, e os há, o problema
passa a ser da polícia e da justiça. Há inúmeros centrões pelo mundo da democracia fazendo alianças e possibilitando a governabilidade. A Justiça Federal de Minas Gerais decidiu arquivar o inquérito que apurava a possível participação de outras pessoas no atentado à faca cometido contra o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018. O pedido de arquivamento foi feito pelo Ministério Público Federal, que levou em consideração a conclusão do relatório parcial da Polícia Federal, que afirma que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho, por iniciativa própria e sem ajuda de terceiros. Após toda a investigação, a PF concluiu que Adélio foi o único responsável pelo planejamento e execução da tentativa de homicídio contra Jair Bolsonaro. O ataque foi durante um ato de campanha em setembro de 2018 no centro de Juiz de Fora. A Polícia Federal ainda aguarda a autorização da Justiça para periciar o aparelho celular do principal advogado de defesa de Adélio para então concluir o inquérito. A Presidência da República disse que não vai comentar o caso. As vendas do comércio varejista caíram 16,8% em abril em relação a março, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Esse é o pior resultado da série histórica que foi iniciada em janeiro do ano 2000. Na comparação com abril de 2019, as vendas do varejo tiveram uma baixa de 27%. Com a queda mensal recorde por conta da pandemia, o setor acumula perda de 18,6% em 2 meses. E essa notícia é para você que é micro ou pequeno empresário. A Caixa Econômica Federal começou a operar hoje a linha de crédito do Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A medida é mais uma ação para ajudar as empresas a minimizarem os impactos da pandemia. A nova linha oferece empréstimos de até 30% da receita anual registrada no ano passado. De acordo com o programa, 80% dos recursos serão destinados a empresas com faturamento anual de até R$360 mil, que são as microempresas. O restante será ofertado para quem fatura até R$4.800.000. Para contratar o financiamento, os clientes devem acessar o site da Caixa e preencher o formulário de interesse. A solicitação também pode ser feita diretamente nas agências bancárias. E na tela da Rede TV, agora a gente tem o Rede TV Plus, que te garante interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. A Polícia Federal e o Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na organização de atos que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal. As ações foram realizadas em 5 estados e no Distrito Federal. Foram 21 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. Entre os investigados estão empresários, influenciadores digitais e até um deputado federal, Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Endereços ligados ao parlamentar, incluindo o gabinete dele na Câmara dos Deputados, foram alvos dos mandados de busca e apreensão. Silveira foi ouvido pela PF pela manhã. No depoimento, ele argumentou que não teve acesso ao processo e que, por isso, ficaria calado. Nas redes sociais, o parlamentar criticou o inquérito e o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Ministério Público Federal, uma linha de apuração é que os investigados teriam agido articuladamente com agentes públicos que detêm prerrogativa de foro para financiar e promover atos contra o Supremo e o Congresso. Esse tipo de ação se enquadra em práticas tipificadas como crime pela Lei de Segurança Nacional. Ontem, a líder do Grupo 300 do Brasil, Sarah Winter, foi presa temporariamente dentro do mesmo inquérito. Todos negam que tenham cometido qualquer tipo de crime. E neste mesmo inquérito que investiga os atos contra o Supremo Tribunal Federal, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, autorizou a quebra do sigilo bancário de 10 deputados federais e um senador. A medida tem como objetivo identificar os financiadores das manifestações contra o Supremo. Vale lembrar que o inquérito está sob sigilo.
A Câmara dos Vereadores de Ilhabela, no litoral de São Paulo, decidiu agora há pouco, em sessão ordinária, criar uma comissão para analisar a cassação da prefeita Maria das Graças, do PSD. O pedido foi protocolado por um morador do arquipélago que denuncia a prefeita por improbidade administrativa. O documento tem como base um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que encontrou irregularidades no pagamento de auxílios assistenciais durante a pandemia e a falta de transparência na contratação de serviços para o enfrentamento da Covid-19. Agora, uma comissão será formada para analisar o caso. Nós tentamos contato com a Prefeitura de Ilhabela, mas não tivemos retorno. Voltamos a falar sobre o assassinato do adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos. Houve mais protestos hoje na Zona Sul de São Paulo. Centenas de pessoas saíram às ruas com faixas e cartazes. Os manifestantes percorreram várias ruas da região onde o jovem foi morto. O ato provocou o fechamento de algumas ruas e avenidas. Amigos e familiares do rapaz pediam justiça. A polícia acompanhou o ato. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que as circunstâncias da morte do garoto são investigadas e, se confirmada a participação policial no crime, medidas cabíveis serão tomadas. A Polícia Federal de Pernambuco realizou hoje 2 operações para investigar supostas irregularidades em contratações municipais para o combate à pandemia do novo coronavírus. Um dos alvos é a Prefeitura do Recife. 160 policiais federais cumpriram 35 mandados de busca e apreensão que têm por objetivo investigar crimes de organização criminosa. Foram apreendidos dinheiro em espécie e documentos em 7 prefeituras investigadas. A operação apura a realização de contratos firmados entre a Secretaria de Saúde do Recife e a empresa FBS Saúde Brasil Comércio de Materiais Médicos. Segundo o Ministério Público Federal, a FBS teria fechado o contrato de R$81 milhões com a Prefeitura da capital pernambucana, mas só tem capital social de R$100 mil. A PF localizou a residência de um sócio, que fica numa comunidade. O investigado confessou que estava sendo usado como laranja da empresa. Já na segunda operação, também deflagrada hoje, denominada Casa de Papel, a Polícia Federal investiga contratos no valor total de R$9 milhões entre a AJS Comércio e Representações e pelo menos 4 prefeituras daqui de Pernambuco. A empresa, segundo a PF, é de fachada e, na verdade, pertence a um conglomerado econômico que se favorecia de contratos públicos aqui no estado há pelo menos uma década. Essa operação foi desencadeada após um ofício enviado pela Controladoria Geral da União. Do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. E vamos à previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. O ar seco ganha ainda mais força amanhã e mantém um tempo firme em praticamente todo o país. E a tendência para essa última semana de outono é essa, viu? Ar seco e sol de norte a sul do país. No sudeste, para de chover em algumas áreas, o tempo fica aberto sobre toda a região, inclusive no Espírito Santo, onde choveu bastante hoje. O friozinho continua pela manhã e à noitinha. Na capital paulista, em Belo Horizonte, mínima de apenas 15 graus. À tarde, com sol, esquenta mais e as temperaturas vão subir no decorrer dessa semana. No Rio de Janeiro, o sol volta a aparecer amanhã e a máxima é de 25 graus. Onde tem previsão de chuva para amanhã? No extremo norte do Brasil, aqui entre Roraima e o Amapá, pegando áreas do norte do Pará e do Amazonas. Mesmo assim, é o sol que aparece na maior parte do dia. No Nordeste, o sol também aparece com força, mas as instabilidades continuam aqui na costa leste, entre o litoral da Bahia e do Pernambuco. A gente vai lá para Recife, tem previsão de chuvas isoladas amanhã. Essa chuva engrossa mais na quinta-feira e a máxima é de 28 graus. E tem previsão de pancadas de chuva também sobre o Rio Grande do Sul, mas é uma chuva que chega para o finalzinho da tarde, antes do sol aparece e até esquenta. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Clima seco e bastante quente amanhã em Palmas, Cuiabá e Porto Velho. Nessas capitais, a temperatura chega aos 33 graus. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Voluntários da Cruz Vermelha fizeram hoje uma grande distribuição de doações emergenciais em hospitais de Belo Horizonte. O caminhão com os donativos deixou a sede da Cruz Vermelha de Belo Horizonte ainda no início da manhã. No total, foram doados 3.000 kits de proteção para os hospitais da Baleia, Evangélico e Sofia Feldman.
Todos são filantrópicos e estão com leitos ocupados por pacientes da Covid-19. Entre os materiais entregues aos profissionais de saúde estão óculos, máscaras, luvas de proteção, capotes e máscaras de acrílico. Uma empresa também doou 240 frascos de álcool em gel para cada instituição. Por segurança, os voluntários não entraram nos hospitais, mas o carinho de cada um vai atender mais de 3.000 funcionários e pacientes. Desde o início da pandemia, a Cruz Vermelha está recebendo doações e organizando a distribuição para Belo Horizonte e cidades do interior de Minas. As ações já beneficiaram asilos, comunidades carentes e moradores de rua que receberam materiais de limpeza, higiene e cestas básicas. O estádio do Maracanã completa hoje 70 anos de muitas histórias. O Maraca não é qualquer estádio. No currículo, 2 finais de Copa do Mundo e uma final olímpica. Foi neste gramado que o Rei Pelé marcou seu 1000º gol, de pênalti, para que todos pudessem prestar atenção e admirar ainda mais uma cena repleta de simbolismo. Se a bola não entra em campo, tudo bem. O Maracanã continua fazendo história. Ele foi palco de shows memoráveis. Frank Sinatra pôde sentir o que é ser astro no Maracanã. Paul McCartney também, em 90. O Maraca se vestiu de preto no segundo Rock in Rio, em 91. O Papa João Paulo II fez questão de pisar no gramado, considerado sagrado. E no Facebook da Rede TV você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã. Boa noite, se cuide. Amanhã estamos juntos de novo. Até lá.